Prezados, olá! Apresentamos por meio deste vídeo o nosso trabalho de conclusão de curso, desenvolvido no curso de Pedagogia da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp, cujo título é Transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental, o olhar do professor sobre o desenho infantil. Nosso grupo é composto por Elaine Cristina Alexandrino Vieira, Flávio Luiz da Silva, Isabelle Schreiber Almeida, Jaqueline Souza da Silva, Joyce Pacheco de Souza, Leidiana Martins Avelino e Rebeca Pereira Costa da Silva. Esse tema surgiu das nossas experiências e reflexões durante a graduação e a prática escolar, especialmente ao observarmos os desafios vivenciados pelas crianças ao deixarem um ambiente lúdico e acolhedor da educação infantil para ingressarem no ensino fundamental, onde predominam atividades mais estruturadas no foco da alfabetização. Assim, buscamos compreender como os professores percebem o papel do desenho nesse processo de transição e sua contribuição para o desenvolvimento integral da criança. Desejamos investigar como a linguagem do desenho pode ser valorizada e preservada durante a passagem de uma etapa para a outra, sendo nosso objetivo principal analisar as percepções dos docentes acerca do desenho infantil, como ferramenta de apoio emocional, cognitivo e pedagógico na adaptação dos estudantes no novo contexto escolar. A transição entre a educação infantil para a educação fundamental é um processo crucial e muitas vezes delicado, sendo que a Base Nacional Comum Curricular enfatiza a necessidade da continuidade entre as etapas, garantindo respeito ao desenvolvimento infantil, ao brincar e às múltiplas linguagens. Entretanto, na prática, muitas crianças vivenciam uma ruptura brusca ao ingressarem no primeiro ano, enfrentando novas regras e expectativas acadêmicas que podem gerar insegurança, ansiedade e dificuldade de adaptação. Com base nisso, nosso estudo resolveu responder a seguinte pergunta: qual a perspectiva do professor sobre a importância do desenho no desenvolvimento das crianças e sua contribuição para a transição do ensino infantil para o ensino fundamental? Ademais, procuramos compreender se o desenho é utilizado de forma pedagógica e intencional ou apenas como uma mera atividade recreativa. Nos fundamentamos em autores como Luque, Piaget, Vygotsky, Blumenfeld, Briden, Rose Abenberg e Anneliese Pilar. Também na Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Todos esses autores destacam o desenho como uma forma de linguagem expressiva, que ajuda a criança a interagir com o mundo e contribui muito para o desenvolvimento cognitivo, emocional, social e motor. Por isso, entender como o desenho é trabalhado e valorizado na escola é fundamental para garantir uma transição sem rupturas e integradas entre a educação infantil e o ensino fundamental, que respeite as reais necessidades da criança. Entre esses autores, destacamos Vygotsky, que entende o desenho infantil como uma parte essencial para a construção do processo simbólico. Ele mostra que o desenho vem antes da escrita e que por meio dele a criança consegue representar o mundo, mesmo sem dominar o código da escrita. Essa visão mostra que valorizar o desenho na escola ajuda a desenvolver a função simbólica, que é super importante no processo de alfabetização. Quando o desenho faz parte do cotidiano da escola, ele não é apenas uma atividade artística, lúdica ou de recreação, ele é uma etapa importante também para a construção do pensamento e da linguagem. Ele ajuda a criança a entender os conceitos abstratos de um jeito mais concreto e significativo. O autor Loenfeld também fala sobre isso. Para ele, o desenho evolui em estágios e acompanha o desenvolvimento cognitivo, visual e motor da criança. Então, quando a escola deixa de lado o desenho ou não inclui nas práticas do ensino fundamental, isso pode atrapalhar o desenvolvimento natural, pode diminuir a confiança criativa e intelectual da criança. Já Weinberg defende que o desenho é uma forma legítima de conhecimento, expressão estética e cultural,
e não deve ser visto só como uma ilustração sem sentido pedagógico. O desenho deve ser trabalhado de maneira intencional. Por meio desses autores, podemos observar que as etapas do desenvolvimento do desenho infantil não devem ser vistas como rígidas ou universais, mas como um processo dinâmico, permeados por fatores biológicos, culturais e educativos, que influenciam a forma como cada criança se expressa, por meio da linguagem gráfica. Vale ressaltar que a literatura pedagógica aponta para a mesma direção, que é sobre a importância de garantir o espaço do desenho nas práticas escolares, para promover o desenvolvimento integral dos alunos e assegurar uma continuidade entre a educação infantil e o ensino fundamental. A metodologia de pesquisa, nós utilizamos a abordagem quali-quantitativa, que permitiu integrar uma análise numérica de dados com a interpretação dos professores. Foi realizada em 3 escolas municipais da Zona Sul de São Paulo, sendo uma unidade de educação infantil e 2 unidades do ensino fundamental 1. Foi utilizado como instrumento de pesquisa um formulário elaborado no Google Forms, com perguntas abertas e fechadas. Participaram dessa pesquisa 22 professores, sendo 21 do ensino fundamental 1 e 1 da educação infantil. Essa coleta foi feita no período de 21 a 29 de outubro de 2025. E para análise das respostas subjetivas, empregamos a técnica de análise de conteúdo de Bardeen, onde nos auxiliou na categorização das informações e na identificação de padrões e significados recorrentes. As categorias criadas incluíram desenvolvimento cognitivo, escape emocional, manutenção lúdica, valorização institucional, desenvolvimento motor, baixa valorização e desafios práticos. Essa organização permitiu compreender a presença e a relevância do desenho nas práticas educativas relatadas. Uma vez que a data de encerramento do formulário foi alcançada, fechamos o formulário e coletamos as respostas, separando as respostas dissertativas em um documento em Word. Assim, foi realizada a divisão em unidades de registro, conforme a teoria da análise de conteúdo de Laurence Bardin, e a categorização destas nas categorias C1 até C7, conforme já informado na metodologia. Uma vez realizada essa categorização, contabilizamos quantas vezes cada unidade de registro apresentava a categoria e efetuamos a comparação com os dados quantitativos, sendo possível assim visualizar os resultados e analisá-los. É importante ressaltar que das respostas só obtivemos uma única resposta de um professor de educação infantil, sendo todas as demais de professores de ensino fundamental. Os dados revelaram, quanto aos professores de ensino fundamental, que 90,5% dos professores consideraram o desenho muito importante e 9,5% classificaram como importante para o desenvolvimento infantil, não existindo respostas que caracterizassem o desenho como atividade dispensável ou secundária, o que evidencia uma compreensão teórica positiva do papel do desenho entre os profissionais de educação participantes da pesquisa. Além disso, a totalidade dos participantes reconheceu o desenho como promotor de criatividade, imaginação e expressão, sendo o aspecto cognitivo mais mencionado, que reuniu 35,75% das respostas, destacando-se a contribuição do desenho para o raciocínio e para o desenvolvimento da linguagem na pré-alfabetização. Também observamos que muitos professores reconhecem o papel emocional e lúdico do desenho. As categorias lúdica C1 e emocional C2 tiveram aparições próximas, 13% e 15% respectivamente, relatando que ele ajuda as crianças a aliviar a ansiedade, expressar sentimentos que eles ainda não teriam a capacidade de externar com palavras devido à tenra idade e fortalecer vínculos, enquanto, claro, a manutenção lúdica seria o entendimento do desenho como um recurso que auxilia na transição
da educação infantil para o ensino fundamental ao preservar os elementos do brincar, uma perspectiva que está em sintonia com as diretrizes da BNCC, uma vez que ela orienta que o brincar deve permanecer como eixo estruturante da aprendizagem no início do ensino fundamental. Dessa forma, o desenho apareceu de forma significativa no contexto da transição escolar, como uma ponte entre o brincar e o aprendizado formal, permitindo que as crianças se adaptem com mais segurança ao ambiente, mantendo uma linguagem familiar. Apesar disso, nós identificamos desafios importantes, como, por exemplo, o fato de que muitos docentes relataram a pressão por alfabetização e metas educacionais, que reduziriam o espaço para atividades expressivas como o desenho. Todavia, nós percebemos uma nuance importante no resultado das pesquisas. Quando comparamos com os dados quantitativos, havia na pergunta 9 a questão o quanto o professor achava que a escola, gestão e coordenação valorizava o desenho como parte do processo educativo. E as respostas foram 23,8% em valorizam, 38,1% em valorizam bastante e 28,6% no nível 5, que seria uma valorização extrema, existindo apenas 9,5% das respostas no valorizam muito pouco. Ou seja, os professores indicam nos resultados quantitativos que a escola valoriza em sua cultura teórica o desenho. Todavia, quando analisamos as instâncias em que a C7, desafios práticos, apareceu, verificamos que os professores relatam uma pressão para alfabetização e métricas mensuráveis, bem como burocracias e outras questões, como questões mais práticas e mais mensuráveis, serem priorizadas. Ou seja, existe uma dicotomia entre a escola no discurso e a escola na prática. Um discurso que valorizaria o desenho, o emocional infantil, as ferramentas de transição lúdicas, enquanto na realidade estaríamos permeados por uma pressão por metas e métricas verificáveis. Tais desafios revelam possivelmente uma sobrecarga estrutural, já que, ressalta-se, a escolha das unidades escolares participantes deu justamente pelo contexto territorial. O mapa da desigualdade de 2023 revela que o Capão Redondo ocupou a 30ª posição do IDEB, anos iniciais, entre os 96 distritos paulistanos, porém figurou apenas na 63ª posição no indicador de esforço docente, demonstrando que a melhora do desempenho escolar ocorreu simultaneamente ao aumento do esforço significativo dos professores, que atuam com uma carga horária elevada, múltiplos grupos e muitas vezes em mais de uma escola ao turno. E o panorama se torna ainda mais expressivo quando observamos a edição de 2024 do mesmo indicador, pois neste período o Capão Redondo apresentou uma nova melhora no ranking do IDEB nos anos iniciais, subindo para a 24ª posição, evidenciando os avanços nos índices de aprendizagem. Todavia, concomitantemente, houve uma queda para a 75ª posição do indicador do esforço docente, uma das piores do município, revelando um agravamento das condições do exercício profissional. Em outras palavras, o aumento do desempenho dos estudantes do território analisado não acompanhou as melhorias estruturais e organizacionais, mas sim acompanhou uma intensificação na dedicação individual dos professores, que passaram a se desdobrar ainda mais para atender às exigências de desempenho escolar em um novo contexto. Esse cenário ajuda a explicar por que, mesmo reconhecendo o valor pedagógico do desenho, os docentes sentem-se pressionados a privilegiar ações imediatas, como atividades de alfabetização tradicionais, avaliações externas e burocracias administrativas, embora reconheçam que a gestão e a coordenação valorizam o desenho, destacando que essas instâncias também estão submetidas a uma lógica sistêmica que hierarquiza os saberes e prioriza os resultados quantificáveis. É uma cultura escolar dual, repleta de tensões. Esse contexto reforça que o avanço nos índices de aprendizagem não está diretamente relacionado às melhorias nas condições de trabalho ou apoio institucional. Ademais, é necessário ressaltar que apenas um professor de educação infantil respondeu, e isso dificultou a comparação entre o cenário da educação infantil com o cenário da educação fundamental. A pesquisa contribuiu para dar visibilidade ao papel do desenho como instrumento pedagógico e emocional relevante na transição escolar. Além de, ao ouvir os professores, identificamos que existem práticas e percepções positivas, mas também lacunas importantes que dificultam a implementação plena dessa linguagem no ensino fundamental. Fica evidente que a formação docente e o planejamento escolar precisam considerar o desenho como parte da rotina e não como uma atividade secundária. Quanto às limitações, destacamos o fato de termos obtido apenas um depoimento de professor da educação infantil, o que inviabiliza uma comparação estatística mais robusta entre as etapas. Além disso,
Não realizamos observação direta em sala, o que poderia reforçar e enriquecer as análises, de forma que estudos futuros podem ampliar a amostra, incluir entrevistas, registros, gráficos das crianças e análise do processo de transição com métricas mais rígidas do que o autorrelato, que pode implicar em percepções distintas da realidade. Ante ao exposto, concluímos que o desenho é reconhecido pelos professores como uma linguagem essencial para o desenvolvimento integral da criança e como ferramenta potente na transição entre a educação infantil e o ensino fundamental, uma vez que este contribui para o desenvolvimento motor, emocional, cognitivo e social, além de favorecer a segurança emocional e fortalecer vínculos no processo de adaptação escolar. Todavia, apesar do reconhecimento teórico, as práticas pedagógicas ainda sofrem influência de fatores institucionais, como pressão pela alfabetização e burocracias pedagógicas, que acabam reduzindo o tempo dedicado ao desenho na rotina escolar. Portanto, faz-se necessário promover ações de formação, sensibilização e políticas escolares que valorizem essa linguagem e garantam sua continuidade na primeira etapa do ensino fundamental. Agradecemos a todos pela atenção e esperamos que este estudo contribua para o fortalecimento de práticas pedagógicas mais sensíveis à infância, que reconheçam o desenho como forma legítima de expressão como ferramenta que aprimora habilidades cognitivas e motoras, facilitando o aprendizado e a comunicação. Estamos à disposição para dúvidas e discussões futuras. Muito obrigada!